Muito bem, depois que eu crio então o modelo, eu chamo lá o Virtual Table External Register All, passando o modelo e passando o meu approps, que é a minha conexão. Tá? Meu approps é um SQLDB Connection Properties, as propriedades da minha conexão, e o amodel é o meu modelo. Eu passo isso então para este comandinho aqui, tá bom? Daí, ó, vem aqui um exercício que tem duas perguntinhas, né? Qual é a forma mais inteligente de realizar esse mapeamento? Que mapeamento? Esse aqui embaixo, tá? E como evitar que a coluna PK seja criada no banco de dados? Você lembra, né, que eu falei? Deixa eu abrir, por exemplo, aqui o produto DTO. Então, em produto DTO eu tenho lá no banco de dados ID unidade produto, tá? Esse é o nome do meu campo. Mas para o Mormont, ele não vai achar isso aqui, ó. Ele vai achar esse ID unidade. Daí ele vai criar esse campo lá no banco de dados, mas eu não quero isso. Eu não quero que ele crie esse campo ID unidade. Eu quero que ele saiba que quando eu me referir a ID unidade, lá no banco de dados a coluna é ID underline unidade underline produto, tá? Tem uma forma de fazer isso, que é assim, ó. Eu chego, por exemplo, aqui em produto, aí eu coloco ó, a model.props, a classe que eu estou utilizando, .externaldb.mapfield. Vou usar esse recurso aqui, ó, mapfield, tá? E eu vou mapear este campo, tá? Dizendo que ID unidade, ele tem que enxergar lá no banco de dados como ID unidade produto, tá? Veja que eu comentei os PKs, né? Porque eu quero que no PK ele enxergue o ID, né? Só que o meu ID é autoincremento. E aí, vai dar algum problema? Vai dar alguma confusão, tá? Lembre também por que foi que eu criei esse PK, né? Porque na minha estrutura do banco de dados, né, eu trabalho com database first. Eu primeiro criei o banco de dados e não com code first. Eu não criei o banco de dados através do código do Mormont, tá? Primeiro criei o banco de dados, tá? Legal. Na minha estrutura eu já tenho um ID, né? Só que quando eu crio aqui o meu DTO, né, eu não posso usar um ID aqui, porque ID já é um nome padrão para o Mormont, né? Eu expliquei isso lá na parte de infraestrutura, tá? E eu preciso desse PK aqui, né, para realizar alguns controles no lado do cliente, tá bom? Só que quando eu crio esse PK aqui, o que é que acontece no banco de dados? Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu abrir, por exemplo, a tabela. Vou ver aqui uma tabela que ele já tenha mexido, tá? Tabela pessoa. Ah, tá. Aqui ele vai filtrar apenas os esquemas, né? Então, deixa eu procurar por aqui mesmo. Tabela pessoa. Vou executar aqui uma consulta nela diretamente, tá? E você vai ver, olha, aqui na tabela pessoa, ele não está me mostrando toda a consulta. Deixa eu então aqui na ferramentazinha, ele vai me mostrar a estrutura. Olha só o que ele fez, ó. Ele criou o campo PK, tá? E esse campo PK não é para existir aqui, tá? Esse campo PK é apenas um mapeamento que eu fiz lá no meu DTO para eu poder usar o esquema do ID que eu quero, né? Da forma como eu expliquei lá na parte de infraestrutura. Se você não entendeu isso, reveja os vídeos de infra onde eu falo dessa questão do campo PK, tá bom? Perfeito. Então eu deixo uma pergunta aqui, ó. Como é que eu faço para evitar que a coluna PK seja criada no banco de dados? Ora, se eu fizer isso aqui, ó, disser que PK na verdade é o ID no banco de dados, ele não vai criar essa coluna PK lá, tá? No entanto, outro problema deve acontecer ou vai acontecer. Então eu quero que você descomente isso aqui e realize testes no cadastro para ver qual é o problema que vai acontecer, tá? Daí você vai então achar um caminho para corrigir essa questão. E a outra pergunta é como, né, qual é a forma mais inteligente de realizar esse mapeamento. Então veja, eu fiz aqui de algumas tabelas, tá bom? Algumas só, né? Tabela cliente, pessoa, produto, produto grupo, produto lote, marca, subgrupo, tá? Eu não fiz das tabelas pessoa, tá? Na verdade tem um T pessoa aqui, mas ele está comentado. Por que eu não fiz das tabelas pessoa? Porque pessoa jurídica, por exemplo, eu não mapeei, porque eu alterei foi os meus fields aqui, ó, tá? Então eu não precisei. Mas se a partir do momento que eu fizesse isso, inscrição municipal, ele iria criar esse campo aqui no banco de dados, tá? Para evitar isso, aí sim eu deveria fazer esse mapeamento. Só que esse mapeamento aqui está feio, né? Qual é a melhor maneira de eu fazer isso?
eu crio um XML, né, like Hibernate, para realizar esse mapeamento, tá? Eu utilizo o RTTI, a nova RTTI do Delphi, para pegar o mapeamento que já está aqui e fazer um esquema utilizando esse map field. É possível fazer isso, tá bom? Então vou deixar isso aí para você pensar em como fazer e para você implementar também. Você vai mostrar lá no ambiente de suporte como é que você resolveu esse problema, tá? É como eu falei, muito exercício que é para você ir dominando tanto o RP como esse novo recurso, o Morbot, tá bom? Você vai ter que ler bastante a documentação dele, tá? Legal, então é isso. Nesse vídeo é apenas para falar sobre essa questão aqui do mapeamento e deixar esse exercício facinho para você resolver.